Meus filhos, esta é uma detalhada revelação para os meus discípulos. Ela fala sobre a diferença entre aqueles que eu virei transformar primeiro e aqueles que irão permanecer na terra para continuar seu amadurecimento antes da minha segunda vinda. Este dia está se aproximando rapidamente e muitos não entendem a separação que será feita, como já descrita em minha palavra. A minha palavra fala sobre 3 das 7 festas judaicas que representam espiritualmente 3 grupos de pessoas na Terra. As festas judaicas são a Páscoa, Pesach, Pentecostes, Shavuot e a Festa dos Tabernáculos, Sukkot. Eu mostrarei a vocês como são estas festas e o que elas representam em relação aos diferentes níveis de maturidade espiritual, e que o mesmo pode ser dito sobre o meu povo. A festa da colheita de trigo, que ocorre na Páscoa, representa os meus vencedores, aqueles que eu irei transformar primeiro, já que isso é paralelo à minha primeira colheita anual em Israel. Esta colheita de trigo, ou grupo de vencedores, atingiram a maturidade necessária a fim de estarem preparados para a minha primeira ressurreição. O grupo da igreja não terá atingido essa maturidade até mais para a frente. O meu vento, que é o meu Espírito Santo, sopra sobre os vencedores e o joio, que representa o pecado em suas vidas, e é imediatamente exposto, e os vencedores se arrependem, permitindo que esse grupo amadureça à frente do segundo grupo, ou trigo, que é a igreja. Os vencedores são extremamente sensíveis ao movimento do meu espírito e aprenderam a ouvir claramente a voz de seu pastor. Meus vencedores têm mais responsabilidades, uma vez que eles foram convencidos e completamente disciplinados. Eles se renderam mais cedo em sua jornada comigo do que aqueles que ainda não aprenderam a vencer. Esse primeiro grupo coloca a mim como seu primeiro amor. Os vencedores aprenderam a não reagir instantaneamente a uma situação. Ao invés disso, eles buscam em meu Espírito Santo como reagir em amor. Eu ensinei a vocês a buscarem a mim em primeiro lugar, e eu mostrarei a resposta mais amável em qualquer situação. Há um amadurecimento ao aprender a responder em amor, especialmente com os que feriram vocês. Eu ensino em minha palavra que vocês não devem reagir com os frutos da carne, mas com os frutos do Espírito. Os vencedores estão sempre atentos aos seus pensamentos, palavras e ações, e eles se esforçam para ter uma resposta frutífera que reflita a mim. Isso os difere daqueles que não são sensíveis ao meu Espírito Santo e que continuam com conflitos, inveja, fofocas e conversas idólatras. Eu ensino que é pecado se envolver com as coisas da carne e do mundo. O pecado produz morte quando não há arrependimento. Eu chamei vocês para estarem separados do mundo. Existem diversas referências em minha palavra sobre os vencedores. Eles são conhecidos como minhas primícias, filhos de Deus, os 144.000, meus eleitos, meus herdeiros, e aqueles que são as virgens sábias que juntaram óleo extra que eu exijo, a fim de se qualificar para a primeira transformação. Eles são chamados de imaculados diante do trono. São aqueles que irão ressuscitar na primeira ressurreição e aqueles que serão meus reis e sacerdotes. São joias da minha coroa. Eles irão governar e reinar comigo por 1000 anos e estarão a salvo do lago de fogo, participando do julgamento dos 2 grupos restantes. Os meus eleitos são chamados a uma vida de quebrantamento.
Eles frequentemente enfrentam dificuldades e traições. Eles são chamados a sofrer ao meu lado, a fim de receber a coroa da vida. Eles não têm vidas cheias de conforto. Muitos sofrem de enfermidades e aflições de todos os tipos, sejam físicas ou de outras formas. Eles são chamados a render tudo o que conhecem nessa vida e eles entendem que isso é para um objetivo que eu ordenei. Eles são afligidos e se quebrantam, a fim de que seu ego seja vencido e a minha glória seja revelada neles e através deles. Eles sofrem para provar a mim a genuidade de sua fé. Eles foram chamados para levar os seus corpos à minha morte, para que a minha vida possa ser revelada neles. Eu não disse que vocês devem viver uma vida crucificada, mas devem demonstrar uma vida glorificada? Eu sou as primícias daqueles que já dormiram. Assim como os meus vencedores da primeira ressurreição são as primícias de outros que estão por vir. Assim como eu fui na terra, os meus primeiros frutos também não são muito apreciados. Eles não estão aqui para fazer amigos e geralmente não são aceitos pelo mundo e pelas pessoas. Eles vieram para salvar almas através de seu exemplo em mim, com o meu espírito plenamente vivo e manifesto neles. A jornada deles é de isolamento no deserto e muitas vezes eles vivem como párias, inadequados e solitários, porque o mundo não os ama e não os entende. Isto é porque eles não são deste mundo, assim como eu não era deste mundo. Não é a nossa casa. Eu os separei primeiro, para que eles sejam treinados para conduzir na grande colheita. Há um tempo determinado para a minha primeira vinda como noivo para a minha noiva, e por causa das duras provações que as minhas primícias venceram até aqui, este é o primeiro grupo, completamente maduro em mim, permitindo que a minha presença os governe completamente. Esse amadurecimento precoce os qualifica como líderes. Os meus vencedores não consideram a si mesmos como justos, porque eles conhecem bem a maldade que carregam em seus corações, mais do que a maioria. Foi assim que eu os moldei cada vez mais similar à minha imagem, lhes dando sabedoria, conselhos e revelações do meu reino. Quem é um vencedor peca menos, uma vez que eles caminham em harmonia com o meu Espírito Santo e se arrependem diariamente, várias vezes ao dia, sendo rápidos em levar seus pensamentos cativos e repreender os espíritos malignos e a sua natureza pecaminosa. Seu discernimento é refinado e eles andam em obediência com grande disciplina regularmente. Eles são extremamente conscientes e sintonizados com o meu espírito. Meus primeiros frutos não se envolvem em atividades ímpias, assuntos mundanos desnecessários ou intencionalmente. Eles são muito cuidadosos com as companhias que mantêm. Eles não assistem, leem ou ouvem coisas que eu considero ofensivas. Eles chamam o que é santo de santo e o que é mal de mal, diferente do que o mundo faz hoje. Eles não têm medo de defender a verdade, não importa o custo. E para muitos, o custo tem sido tudo, pois sempre há um preço alto a pagar por esse grau de rendição e obediência a mim. Este grupo não quer nada deste mundo, porque eles cumprem as promessas que eu fiz e sabem que estão aqui apenas para os meus propósitos e por um curto período, antes que eu os traga para casa. A segunda colheita que ocorre em Israel é em Pentecostes, Shavuot. Esta festa judaica é da colheita de trigo e representa a igreja, aqueles que não estarão totalmente preparados para me encontrar, o seu noivo,
quando eu aparecer para os meus primeiros frutos. Suas lâmpadas não estão completamente cheias de óleo, mas eles ainda estão a salvo da condenação eterna. Esses filhos acreditam em mim. Eles são salvos e me chamam de Messias. Porém, eles precisam de uma debulha maior por provações, a fim de que estejam espiritualmente preparados para me encontrar. Este grupo é o que costuma ser chamado de o grupo dos deixados para trás. A debulha ou o julgamento que serão deixados para suportar deve ser mais duro, assim como a debulha do trigo para separar o joio. No entanto, isso trará uma grande purificação e irá garantir que eles estejam prontos para me encontrar na minha segunda vinda. Este segundo e maior grupo geralmente se compromete na vida de várias maneiras. Eles nunca comprometem totalmente os seus corações e vidas a mim. Eu amo todo o meu povo da mesma forma, mas este grupo não acredita em andar em completa obediência. Portanto, não está pronto para me encontrar no momento da primeira transição. Será exigido desse grupo uma maior santificação para estarem preparados espiritualmente. Estes crentes fazem coisas boas, mas são os mencionados na minha palavra como as virgens tolas, que não têm óleo extra na hora de minha primeira visitação como noivo, e então a porta se fecha. Muitas vezes, eles são mornos e não se comprometem. Lhes falta disciplina e forte convicção de fé. Estas almas são justificadas pela fé, mas não se submeteram totalmente ao meu processo de santificação. A fim de alcançar a minha natureza completa, é necessária mais correção. Eles irão receber julgamento de acordo com as suas obras e com o nível de preparação espiritual que alcançaram. Meus julgamentos os purificarão de qualquer ilegalidade deixada em suas vidas, e este grupo será deixado para suportar a grande tribulação, fugindo para salvar suas vidas da marca da besta ou sendo mártires por meu nome. Esse dia está muito próximo de seu cumprimento. Se você não é completamente habilitado pelo meu Espírito Santo, batizado no fogo, nascido de novo e vivendo em obediência, então você não aprendeu a amar o que eu amo e odiar o que eu odeio. Operar desta maneira mostra falta de discernimento do bem e do mal. Eu ensinei a vocês em minha palavra sobre coisas inaceitáveis para mim. Não tirar essas coisas de suas vidas é pecado. Se você realmente me ama de todo o seu coração, mente e alma, você irá fazer como eu ordeno e não irá aceitar os caminhos do mundo. Como os olhos são a janela da alma, nada de impuro deve entrar em seus olhos ou ouvidos, e você seria convencido por coisas sinistras e sombrias. Assim, ler ou ouvir coisas relacionadas à fornicação, luxúria, homossexualidade, assassinato, idolatria, profanação e tantas outras coisas que inundam o mundo de hoje, tudo isso seria ofensivo para você, assim como é para mim. É por isso que esse segundo grupo não estará pronto quando eu, o seu noivo, vier para os primeiros frutos. Você entende agora porque deve haver uma separação? Porque eu virei apenas para a minha noiva pura e imaculada, a minha igreja, uma sem mancha que lavou as suas vestes e se preparou? Ore sinceramente sobre essas palavras, porque o resultado de ignorá-las é muito sério. O último ou terceiro grupo de pessoas é refletido em minha festa dos tabernáculos, que são a grande colheita. Este grupo é constituído por aqueles que precisam ser esmagados com os pés,
As uvas, quando colhidas, têm uma pele muito dura, portanto devem ser esmagadas para obter o vinho. Este grupo irá receber a forma mais severa de julgamento, pois são os incrédulos, frequentadores de prostíbulos, assassinos, feiticeiros e mentirosos. Eles terão sua parte no lago que queima com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bem-aventurados os que participam na primeira ressurreição. Meu povo, eu amo vocês além da medida e não desejo que ninguém pereça. Quem você chama de mestre e rei sobre a sua vida? A quem você dá a sua lealdade? Você está em aliança com o Rei das Trevas ou com o único e soberano Rei de toda a criação? E seu Pai? Se essas palavras que eu falei convenceu você, por favor, se arrependa agora e se volte para mim. Busque o meu coração com todas as fibras do seu ser. Clame a mim e eu irei responder. Eu jamais darei as costas para aqueles que clamam a mim com tudo de si, aqueles que estão dispostos a se submeter completamente a mim. Ainda não é tarde demais, mas em um instante será. Seu noivo se aproxima rapidamente. De que lado da porta você se encontrará? Quando eu chegar batendo para te levar comigo, você então pedirá às virgens sábias que deem a você o óleo extra delas, para que então você possa ser cheio? Eu te digo, não será assim, e você terá que ficar aqui para suportar. Estude a minha palavra, está tudo lá para que você descubra. Eu sou seu professor, seu conselheiro. A sabedoria é dada àqueles que querem e pedem com sinceridade. Como você pode claramente ver, os julgamentos já começaram e a severidade vai aumentar rapidamente. A hora da meia-noite está aqui. Tudo já começou. Por favor, me coloque em primeiro lugar em sua vida, se você ainda não o fez. Eu amo cada um de vocês além da medida. Yeshua HaMashiach.